um Potter Entrevista a Gaúcha ZH. A gente tá na temporada Bolsonaro e agora, já passamos de 10 episódios, ou seja, 10 pessoas foram ouvidas. Essas pessoas são ouvidas de forma tranquila e calma, as respostas são completadas, eu tento me meter o menos possível nisso, não enfrentar, ter uma linha que segue de raciocínio, né, na conversa, para ser uma conversa mais legal, e a gente tem como uma obrigatoriedade fazer o seguinte, até repetir algumas perguntas, porque eu quero ver a opinião dessas pessoas para alguns temas que eu acho que são relevantes, mas obviamente que os entrevistados também trazem alguns outros temas, a gente acaba falando de várias coisas, e agora a gente vai entrevistar o senhor Paulo Germano, mais conhecido como PG, repórter e colunista de Gaúcha ZH, de Zero Hora, de... que mais, PG? De Gaúcha ZH, de Zero Hora, comentarista da Rádio Gaúcha. Da Gaúcha, né? Então, ou seja, estamos pertinho aqui, estamos em casa aqui. PG, a pergunta é complexa, eu sei que ela não tem como ser respondida facilmente, né? Tanto que cada um responde de uma maneira, né? E tem gente que demora 20 minutos, tem gente que demora 40. Eu tenho ouvido, tenho 50, acompanhado. Às vezes... Mas a gente começa por ela, assim. Bolsonaro, 2 pontos e agora? Começa a falar, por favor. Cara, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade aí, por ter me convidado. Eu tô muito mais acostumado a fazer entrevistas, né, do que propriamente conceder. Mas vamos ver aí se eu atinjo alguma expectativa aí. Tu tem certeza sobre o que vai acontecer, PG? Não, eu não tenho. O meu receio maior é o seguinte, Potter. O que me parece, assim, que o Brasil de 2018 está se assemelhando demais ao que ocorreu, por exemplo, na França do século XVI, tá? Naquela época, se tu fosse católico, não podia aceitar um rei protestante, se fosse protestante, não podia aceitar um rei católico. Isso gerou uma sucessão de guerras civis na França que praticamente inviabilizou o Estado francês naquela época, porque quando a sociedade atinge esse nível de divisão, que é o que a gente está vendo hoje também, quando ela é claramente repartida em duas, que é o que ocorreu naquela época, que é o que nós estamos vendo hoje no Brasil também, o primeiro reflexo disso é que o princípio da autoridade se esfarela, ele se desmancha. O que eu quero dizer com isso? É que uma das partes sempre vai dizer que a outra parte está falando em nome só dessa outra parte, não em nome de todos. Tu entende? Entendi. Então o receio maior é que essa autoridade submeta o conjunto da população toda a uma ideologia que metade odeia. Foi exatamente o que ocorreu na França do século XVI, o que motivou essas guerras sangrentas naquela época, né? Centenas de milhares de pessoas morreram justamente por isso, porque se tinha receio de que um rei católico impusesse toda a ideologia católica para uma população cuja metade era de protestantes, né? Tem um cara de direito nos ouvindo agora que está falando assim, mas isso já estava acontecendo com o PT. Não, sem dúvida. O princípio da autoridade começa a se desmanchar no Brasil, a meu ver, Potter, quando surgem aqueles panelaços em 2015, ali durante o governo Dilma, porque ali acaba... 2013? 2015. Acho que os panelaços começam em 2015. Os panelaços. Os panelaços. Não são os protestos de 2013. Não, porque ali acaba a vontade até de se questionar a autoridade, tá? Tu não contesta mais a autoridade. Os descontentes não veem mais sequer sentido em escutar o que ela diz. Eles não querem escutar. Então ela começa a falar, a autoridade fala, eles não reconhecem a existência dela, legitimidade alguma. Começa a bater panela. Bem. Ninguém ouve o que a autoridade está dizendo. Por quê? Porque eles entendiam já naquela época que a autoridade falava em nome da outra parte e não em nome de todos. Entendi. A situação agora parece que até piora um pouquinho. Eu quero dizer, quando tem uma divisão maniqueísta dessas, Potter, demais, em que os fanáticos só confiam na própria doutrina, ou na própria igreja, ou no próprio partido, ou na própria ideia, deixando de lado a prudência e deixando de lado, às vezes, a democracia, inclusive, não é nenhum absurdo pensar no pior. Por isso que eu me referi às guerras de religião lá da França. Não estou dizendo que nós vamos entrar em guerra aqui. Para não pegar um exemplo tão distante como a França do século XVI, a gente pega a Venezuela, que houve enfrentamentos civis aqui do nosso lado também por isso. Porque as pessoas não se sentiam representadas por uma autoridade, cansaram e não escutavam mais o que a autoridade dizia. Tem um detalhe que, tipo assim fica bom, né? O Bolsonaro é eleito pela maioria. Isso. Né? Uma minoria que não é tão minoria assim, basta ter 49,99% para ser minoria, certo? Isso. Mas é uma minoria de... Vamos arredondar para 6, 4? Vamos lá, Acho que sim. Vamos botar 6, 4. Foi mais ou menos isso. Vamos 60, arredondar. 40. Vamos lá. 4 de cada 10 não gostam do Bolsonaro. Porém, 6 de cada 10 gostam. Essa simples matemática não pode ajudar o governo? Eu acho que 4 em cada 10 é bastante gente, viu, Potter? O meu receio maior é justamente esse. Será que o próprio Bolsonaro, o presidente, assim como eram os reis lá na França no século XVI, ele vai estar disposto a governar para todos ou só em nome desses 6 entre os 10? Esse aqui é o meu ponto, entende? O que eu acho, o que está se avizinhando, a meu ver? Me parece que, por enquanto, pelo menos, todos os recados e toda a maneira com que o Bolsonaro está conduzindo, pelo menos essa transição nesse momento, leva a crer
de que ele vai governar muito focado e muito de olho nessa turma que justamente o elegeu. O que eu quero dizer com isso? Com essas pautas que são muito controversas. Vai ser verdadeiro com o que ele prometeu na campanha. Exato, e são pautas que dividem muito a população. Entendi. Por isso que algumas pessoas acho que estão tendo a falsa impressão de que arrefeceu um pouco a divisão, a polarização entre essas duas metades. Talvez tenha arrefecido um pouquinho nesse momento agora, porque durante a eleição, durante a campanha eleitoral, foi muito pesado, foi muito forte a polarização que houve, né? Com enfrentamentos, inclusive físicos, enfim. Mas isso tende a voltar, me parece, porque Bolsonaro deve valorizar muito esses temas que são controversos demais, como redução da maioridade penal. Eu ia te perguntar quais. Como a licença para a polícia matar, por exemplo, alguma eventual mudança na legislação do aborto, que esse tipo de assunto divide muito as pessoas, sem falar na doutrinação nas escolas também. Que é um assunto que está acontecendo agora. Esse assunto divide Ele é tão forte gente, e tão divide que cada lado chama de uma coisa. Escola sem partido ou escola sem censura. A minha impressão, assim, Potter, em primeiro lugar, o que eu tô vendo? Aqui em Porto Alegre, tu deve lembrar disso, uma irmã de um estudante quebrou os dentes de uma professora e estão tendo o tempo todo vários casos, um atrás do outro, mais de um por semana, de professores sendo agredidos na sala de aula. As mesmas pessoas que me parecem reprovarem esse tipo de conduta e achar que falta o princípio da autoridade, de fato, na sala de aula, que os professores precisam ter autoridade, que os alunos precisam respeitá-los como autoridade, a impressão que eu tenho é que essas mesmas pessoas não se importam em estimular a hostilidade, justamente, entre alunos e professores. Como que eles fazem isso, eu quero dizer? Essa deputada, por exemplo, lá em Santa Catarina, que pediu para os estudantes enviarem para ela vídeos, né, de professores de esquerda que tentavam doutrinar os alunos, enfim. Quer dizer, essa narrativa toda de que o professor precisa ser vigiado, de que ele não merece a confiança da classe, de que ele é um potencial inimigo prestes a usurpar o cérebro dos pobrezinhos, dos alunos, enfim. Tudo isso incita uma revolta, uma desconfiança dos alunos e intimida, inclusive, um profissional, que é o professor, que precisa se expressar. Quer dizer, e eu, Potter, particularmente, eu acho que a doutrinação em sala de aula pode ser um problema. Ela é, de fato. Isso, de fato, ocorre no país. Não dá para dizer que não. Mas eu acho que você criar um projeto, uma política macartista, denuncista, em que você entra na sala de aula e diz, vamos começar a vigiar os professores, vamos ver o que eles estão dizendo, os alunos têm que ficar de olho, se o professor falar algo errado, tem que denunciar, Isso cria um ambiente de hostilidade e de agressividade, de disputa dentro da sala de aula que é um absurdo completo, não tem o menor cabimento. Enfim... Deixa eu avançar. O que eu queria dizer, perdão, me desculpa, eu escrevi esses dias, Potter, que eu tenho horror à doutrinação, tá? Justamente por ter horror a proselitismo, doutrinação, lavagem cerebral, que eu particularmente acho importante os professores oferecerem conteúdos na sala de aula que sejam diferentes do que os pais já costumam transmitir e tentam impor, inclusive, às crianças, tá? Senão, para que serve a escola, né? O Contar do Caligares sempre disse isso, que o aluno ideal é aquele que contesta os pais com o que aprendeu no colégio e contesta o colégio com o que aprendeu com os pais, né? Porque se a escola e a família são os grandes instrumentos de formação e de deformação também dos jovens, não pode ser saudável que elas concordem o tempo todo, né, Potter? Pelo contrário, a divergência entre elas que pode criar esse espaço de conflito que é necessário para o aluno encontrar sua própria autonomia. Isso que eu acho importante. Então, esse negócio de escola sem partido, ele me preocupa demais, porque ele cria também uma espécie de narcisismo em que a política da escola, o conteúdo da escola precisa reproduzir a cartilha da família. Isso é muito ruim. Eu detestaria, por exemplo, que meus filhos fossem doutrinados na Bíblia, tá? Mas eu acharia igualmente horroroso se eles não tivessem contato algum com o livro que foi a maior referência para a cultura ocidental, que é a Bíblia. Eu não gostaria que eles fossem também doutrinados no marxismo, mas se eles não tivessem nenhum contato e não lessem sobre aquele que foi a maior sensação intelectual dos últimos 2 séculos, que é o marxismo, eu acharia igualmente horroroso. Então, o que me parece? E por isso que eu digo que é um narcisismo, que os pais, na verdade, estão se tornando, em muitos casos, os verdadeiros doutrinadores. Eles não querem que as crianças tenham contato sequer com nada com qual eles discordem, com que eles divirjam. Quer dizer,
Como é que uma criança vai criar sua própria autonomia dessa maneira, enfim? Então, me parece que há uma doutrinação, ao contrário, uma doutrinação que vem da própria família. É um assunto que aqueceu muito depois da chegada do Bolsonaro ao governo. Ele não foi eleito ainda, todo mundo sabe, né? A gente está gravando, aliás, esse programa no dia 16 de novembro de 2018. Ainda a gente está próximo da... Está escutando isso aqui em 2019, relaxa que a gente não sabe o que aconteceu no futuro. 16 de novembro é o nosso limite de tarde. A gente está numa tarde de sexta-feira, um dia depois da proclamação da República. Não do dia da proclamação da República, né? Da data da proclamação. Também a gente não gravou isso aqui em 1800 alguma coisa. PG, uma coisa que pegou muito assim, foi a linguagem. Certo. A linguagem do presidente eleito, ela foi um bicho que afastou voto e foi um bicho que deu muito voto. Né? Tem razão. E isso na vida inteira do Bolsonaro. Tem vídeos, tem áudios dele de anos e anos atrás ou mais recentes, né? Onde, sim, tu pega aquele vídeo mesmo fora de contexto, ele é muito forte o que ele fala ali, né? Alguns são tirados de contexto, de uma discussão que sempre pode ser um perigo, mas essa linguagem deu voto e tirou voto. Nesses primeiros dias de pré-governo, a gente vê um Bolsonaro mais sereno. Né? Parece que a facada em Juiz de Fora também trouxe um pouco de serenidade, assustou um pouco ele. Eu tô enxergando algo certo ou tô enxergando algo errado? Não, acho que tem toda a razão. Acho que sim, acho que ele tá nesse momento agora tentando encontrar um discurso um pouquinho mais palatável para aqueles que não votaram nele, que vão ser, enfim, no final das contas, governados por ele. Ainda assim, Potter, fica claro, por exemplo, com a escolha de ministros, como esse novo chanceler, enfim, de que vai ser um governo muito ideologizado à direita, né? O Bolsonaro falou que não gostaria que as relações exteriores fossem marcadas por ideologia, não é o que parece que deva acontecer com esse anúncio do novo ministro. Acho que essa linguagem que tu disseste é muito própria dos populistas, né? O Lula também tinha uma linguagem assim muito sedutora, né? Falava muito bem para as massas, enfim. Nem acho que o Bolsonaro fale tão bem para as massas como falava o Lula. O Bolsonaro é mais no sentido de apresentar sempre propostas muito simples, muito simplórias até para assuntos que são muito complexos. Que eu quero dizer que o Brasil entrou numa divisão muito perigosa e muito triste, a meu ver, que é uma bajulação, um servilismo, uma postura de serviçal, de capacho, pelego em relação a grandes líderes. No caso, durante a campanha, a gente viu isso em relação ao Bolsonaro. Bom, tu já criticava isso com o PT também, né? Eu quero dizer que isso, as pessoas abdicam, inclusive, da capacidade de pensar por conta própria. É saudável tu ter líderes. Eu mesmo tenho meus mestres, enfim, que me fazem refletir, me fazem aprender, amadurecer, reconsiderar, mas nenhum deles tem a capacidade de me anular, né? O que tem se visto nesse fenômeno que atinge, eu quero dizer, dos mais ignorantes aos mais letrados intelectuais, inclusive, é uma cegueira obediente que glorifica um sacerdote, no caso Bolsonaro, ou como a gente viu com Lula também, e abdica de qualquer senso crítico. Assim, isso eu acho muito triste para uma democracia relativamente bem estabelecida, como é o caso do Brasil. Então, as pessoas parecem que mergulham numa adulação ideológica, né, que o simples fato, se a gente eventualmente contestar esse grande líder, divergir dele, ou só, enfim, trazer um ponto de vista um pouco diferente, suscitar uma dúvida, isso se torna uma ofensa violenta, O que eu quero dizer com isso, Potter, é que as pessoas, quando eu digo abdicar da capacidade de pensar por conta própria, é a mesma coisa que só pensar, né? Porque se tu pensa segundo padrões já estabelecidos, né, seja por convicções políticas, religiosas, morais ou culturais, isso não é pensar, é reproduzir pensamento pronto. E é isso que eu tenho visto ocorrer muito no Brasil, né? Não sei, as pessoas parecem incapazes de colher as opiniões dos seus mestres e a partir delas construir suas próprias conclusões, né? Em cima da linguagem, tá? Uma linguagem que pegou muito, e essa pergunta eu repeti para todos os entrevistados. Porque eu quero ter o máximo possível de certeza, e ouvindo um monte de gente eu consigo ter. Ou pelo menos chegar próximo dela. A gente leu e acompanhou muito o medo de muita gente, né? Principalmente próximos de minorias, e eu falo minorias porque para quem está escutando ouvir, porque quando eu falo minorias, me diz o que é minorias. Não, minoria se convencionou a chamar essas minorias mulheres, LGBTs, negros, exatamente, né? Homossexuais. Exatamente. Então, PG, assim, essas minorias, elas têm que temer algo com Bolsonaro no governo? A vida das minorias vai piorar a partir de 1º de janeiro de 2019? Ou tem um exagero nisso? O que me parece o mal maior
do Bolsonaro que eu vi durante a campanha. É a capacidade impressionante de empoderar imbecis, né? Ele conseguiu, né, depois de anos fazendo, por exemplo, aquele gesto que ele simula um fuzil, que eu acho um gesto de absolutamente mau gosto aquilo, e além de repetir algumas insanidades, como minorias devem se curvar às maiorias, ele disse isso, ele conseguiu legitimar a discriminação e a estupidez, me parece. Não que ele próprio pratique a discriminação e a estupidez o tempo todo, mas as pessoas... Não entra na linguagem isso? Claro que sim. Você vê, Aristóteles e Platão tinham uma tese chamada mimetismo, tá? Que as pessoas se sentem autorizadas a agir da maneira em que seus superiores agem, né? Seus superiores roubam, são corruptos, a população se sente autorizada a ser corrupta também. Se seus superiores se mostram, por exemplo, que desprezam as minorias, as diferentes orientações sexuais ou as diferentes, enfim... expressões da sociedade, algumas pessoas que, como eu disse no momento anterior, bajulam esse grande líder e se sentem autorizadas a agir da mesma maneira. É claro que a população, quando age em massa, ela tende a ser muito mais agressiva, muito mais violenta, e a gente está vendo uma série de notícias, Potter, grupos cantando no metrô que Bolsonaro vai matar viado, livros sobre direitos humanos sendo queimados na Universidade de Brasília. Teve um caso no Rio de Janeiro, o aluno jogou uma mesa em direção ao professor que abordou o fascismo em aula. Quer dizer, me parece que há uma possibilidade de empoderamento dos imbecis, que já ocorreu durante a campanha, que pode ter arrefecido um pouquinho agora, mas que não acho nenhum absurdo se ela retornar com muita força nos primeiros anos aí, ou no primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, tu teme? Não, eu temo sim. E é engraçado, Potter, porque a gente sempre faz a... As pessoas tentam, quando eu faço esse tipo de crítica ao governo, a tendência é sempre dizer que eu tenho um ponto de vista de esquerda, né? E acho interessante isso, porque não tem nada que ver com esquerda, né? A valorização dos direitos, né? Da igualdade de direitos, de fato, ela é um princípio liberal, né? E o Bolsonaro sempre agiu, a meu ver, como um antiliberal. E isso me preocupa muito. Não acho nem um pouco saudável para uma democracia. A gente viu também... Bom, a gente está falando muito mais do que como foi a eleição. Né? A gente está indo na eleição para tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. E pessoas pedem para trazer alguns assuntos. Assim, por exemplo, eu estava conversando com o Kim Kataguiri, que é do MBL hoje, um deputado federal. Uhum. E ele falou, olha, o Brasil não vai funcionar, não adianta nós conversar nada sobre nada aqui se não passar uma reforma da Previdência. Aí eu vou ficar falando contigo aqui, eu quero a reforma da Previdência, eu preciso da reforma da Previdência, é o que ele quer. E a pressão que ele vai fazer no âmbito dele, assim. Uhum. Tu tem alguma característica do que pode vir pra frente, assim, que tu... Eu acho, pensando do ponto de vista mais otimista, Potter, eu acredito que o governo Bolsonaro possa, sim, do ponto de vista de economia, fazer um governo interessante. Acho que sim. Acho que ele vem sem alguns vícios, de fato, embora eu não caia nessa de que ele seja o outsider, um cara, uma novidade na política, evidente não é. Todo mundo sabe disso. Ele está há 27 anos no Congresso Nacional, enfim. Mas acho que ele vem sem alguns vícios e que podem, sim, contribuir para tirar do papel algumas demandas históricas, entre elas a reforma da Previdência, a reforma da matriz tributária e o novo Pacto Federativo. O Bolsonaro falou isso no seu discurso de vitória, né? Que a grana fica mais nos estados nas cidades, né? Não ser tão centralizador, né? Isso, a gente tem um problema muito sério hoje. Aliás, por exemplo, nos Estados Unidos, quando vence o Donald Trump... embora muita gente tenha ficado preocupada, nervosa, a preocupação nos municípios, nos estados, do cidadão comum, ela tende a ser muito menor do que a nossa quando se elege um presidente que eventualmente a gente não gosta muito e tal, porque lá os municípios e os estados têm sua própria autonomia legislativa, sua própria autonomia orçamentária, inclusive, né? O prefeito é o chefe de polícia, né? Em cidades como Nova York, por exemplo. Então você tem uma autonomia, uma independência de estados e municípios que é muito saudável. Aqui no Brasil, 70% do bolo tributário vai para Brasília, diretamente para Brasília. Então, o que fica aqui, aí ocorrem aberrações como o governador do estado querendo construir uma ponte e ter que mendigar para o presidente da República, o que é uma excrescência, não tem cabimento algum. Então, se Bolsonaro consegue mexer nessas questões estruturais, não há dúvida de que pode entrar para a história como um governo com serviços interessantes prestados ao país do ponto de vista de economia. A conversa não é economia. Se tu melhora a economia do país, tu consegue melhorar a grana no bolso das pessoas. É claro. Tu consegue melhorar a vida das pessoas para uma vida melhor. Uhum. Tu consegue fazer com que as pessoas sejam mais felizes. A agitação social se aplaca. Exatamente. Então, a questão não é só isso. Não era só isso que a gente deveria estar discutindo.
Potter, eu acho que é pouco. Acho que tu tem toda a razão. A economia, só se derruba um governo quando a economia vai mal. Isso é histórico, sempre. Tá? Por exemplo, se a gente comparar o governo Dilma, o governo Lula, do ponto de vista de escândalo político, me parece que o mensalão é muito mais grave do que, eu digo, e o possível envolvimento do presidente à época, muito mais sério do que o possível envolvimento da presidente à época em relação às pedaladas fiscais e tal, que é um problema grave, enfim, mas me parece que não havia a concretude, a materialidade suficiente para se derrubar um presidente da República. Estou comprando uma câmara para conseguir passar as minhas coisas, né? Só que havia, na época do mensalão, um momento econômico muito positivo, muito tranquilo, muito leve. E isso, de fato, é quando dói no bolso que as pessoas tendem a ir para a rua e nenhum governo cai sem gente na rua, que as pessoas tendem a ir para a rua e pedir para que as coisas mudem, para que tudo mude. Não é à toa que o Brasil vive sob uma tensão política ininterrupta desde as jornadas de junho de 2013, que é quando começa a se agravar ainda mais a crise econômica que se tem não só aqui no Brasil. Aliás, esse é um problema muito sério, né, Potter? Ninguém aguenta mais isso, né? Desde junho de 2013 que esse país vive sob ininterrupta tensão política, uma coisa insuportável. 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos e pouquinho. Voltando, economia. E aí tu chegou pra mim, sim, mas não. Não, sim, do ponto de vista esse que eu estava te dizendo, que tende, de fato, a se aplacar um pouco os ânimos na sociedade. Isso é verdade. Mas agora, você pega no Chile, por exemplo, onde a economia, de fato, melhorou com o governo Pinochet, e essa era uma desculpa, inclusive uma justificativa muito razoável, para se retirar direitos, para se torturar e para matar pessoas. Não estou dizendo que Bolsonaro vai tirar direitos, torturar e matar pessoas. O que eu quero dizer é que a economia, às vezes, justamente por ser muito... por aplacar os ânimos sociais, às vezes serve também como uma cortina de fumaça para que não se enxergue os outros problemas que há no Brasil. Durante a ditadura militar, naqueles tempos de milagre econômico, por exemplo, também se havia ali no auge dos anos de chumbo uma situação econômica relativamente positiva do país, enfim, enquanto isso estava-se, nos porões da ditadura, estava-se torturando gente, matando pessoas, né, desaparecendo com opositores, calando a oposição, calando artistas, enfim. Mas, de fato, enquanto a economia está bem, a tendência é de que os protestos sejam menos massivos, como quando a economia vai mal. Você generalista agora, tá? Tipo assim, não vai na estatística, tá? Eu vou usar uma frase e aí tu sabe que não é todo mundo. Por que artistas, agora citados por ti, que jornalistas, sociólogos, cientistas políticos... que devem enxergar isso, porque estão próximos das pessoas, não enxergaram o Bolsonaro? Por que ninguém viu o Bolsonaro lá antes? Tem a impressão mesmo que não viram? Eu tenho certeza absoluta disso. Ninguém tu acha imaginava... no sentido de debochar quase, de tratar o de Bolsonaro não tratar como uma ele como figura folclórica. Exatamente. Exatamente. Porque folclórico, sim. As palavras eram firmes e fortes, e sim, aquilo pode ser um folclore. Né? Como Cabo Daciolo é hoje. Mas isso é um problema histórico. Davi Coimbra, inclusive, costuma dizer isso, né? Você quer saber para onde está indo o povo, você vê para onde está indo os artistas e vai ao contrário, né? Isso é muito comum. A classe artística, que é muito intelectualizada, enfim, muitas vezes ela se vê dentro de uma redoma. Muito intelectualizada. Ou só apenas uma bolha? Não, eu acho que é. Eu acho que de um modo geral, sim. É uma classe que tem acesso à cultura, acesso à intelectualidade. Mas tem acesso ao público. A milhares e milhares, milhões de pessoas. Tem acesso à intelectualidade, mas me parece que a sua relação com o público é muitas vezes meio ilusória, né? Então vamos falar de nós aqui, jornalistas. Com o público muito grande, porque há uma exposição, mas saber o que o público está pensando, o que ele realmente está pedindo, querendo, é um buraco muito mais embaixo. Veja bem, para mim, eu não estou criticando o voto das pessoas, tá? Eu estou criticando o enxergar a eleição, claro. Ou analisar a eleição. Tipo assim, tu não precisa votar no Bolsonaro para saber que tinha um crescimento, que tinha uma direita. Vou te usar um exemplo, tá? Há um tempo atrás, é só pegar a data de lançamento em Porto Alegre desse filme, eu fui ver Tropa de Elite 1 no cinema. Quando eu tava olhando Tropa de Elite 1 e tem uma cena que um policial bate num cara lá, num traficantezinho lá, o cinema aplaude. Tô vendo. Era governo Dilma, né? Eu olhei pro lado e falei assim, opa, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma coisa diferente. Ou alguma coisa que eu nunca vi, não sei nem se é novo. Daqui a pouco tava sempre aqui, mas tem uma exposição de um sentimento que eu não estava acostumado a ver no Brasil do PT.
digamos assim. Mas... Até porque o PT também não deixava muita gente falar. Você sabe que é justamente esse ponto de não deixar muita gente falar, Potter, e também o crescimento inegável do chamado politicamente correto, que de fato trouxe avanços, não há dúvida, em relação a algumas questões sociais aqui no Brasil, em relação às minorias que tu estava te referindo antes, enfim... Mas também fez com que algumas pessoas não conseguissem se expressar, né, na maneira com que pensavam. O que acontece? Muita gente se sente apartada do debate político com o crescimento dessas linhas mais à esquerda. Você está falando do exagero. PT, e também do politicamente correto. Eu estou falando que muita gente não se sentia incluída no debate político. Entende? Não conseguia se expressar, não se sentia livre para isso. Quando aparecem lideranças que quebram com essa lógica do politicamente correto, com a lógica enfim, da igualdade entre todos, com a lógica da esquerda, e quando quebram, quando vão para cima da esquerda de verdade, que não é o que Aécio Neves fazia, por exemplo, mas é sim o que Bolsonaro fez, o que MBL também faz, essas pessoas se sentem aí sim reincluídas no processo de debate político no Brasil. Então eram pessoas que não se manifestavam, a gente não via falar, como tu tá bem dizendo aqui, no escurinho do cinema, iam lá e gritavam, opa, viva, estão batendo bandido e tal. Mas no debate público político elas não se sentiam inseridas. E agora foram muito empoderadas, né, por esses movimentos, né, inclusive por Jair Bolsonaro, e agora se sentem muito, muito no afã de se expressar, dizer o que sentem, e são muito ressentidas também com essa esquerda e com quem elas acreditam que tenham calado. Ou seja, a esquerda tem culpa nisso. Isso não há dúvida, né? Em relação a isso, não há dúvida, né? Que a esquerda, que o Bolsonaro é um subproduto, inclusive, do PT, acho que quanto a isso não há mais dúvida alguma, né? No sentido de, tipo assim, não falem, eu sou a hegemonia na opinião, eu sou a hegemonia nas certezas. É claro, você pega... Tu é jornalista, tu viveu todos os anos de PT, trabalhando. O tempo todo. O mais irritante no PT, não há dúvida alguma, era justamente essa pretensa superioridade moral, né, de que eles estavam sendo perseguidos e que Lula, por exemplo, é perseguido por amar os pobres, por ter dado lugar aos pobres. Essa é uma conversa irritante, cansativa, que fez essas massas da classe média, que foram muito agredidas e muito demonizadas durante muito tempo, se sentirem muito ressentidas. Com suas razões, né, Potter? Com razões. Passaram quanto tempo demonizando a classe média, demonizando as elites, né, o tempo todo. A classe média empurra esse país, não há dúvida disso. A principal geradora de renda e de empregos do Brasil é a classe média. Quer dizer, você está trabalhando, está gerando renda, está gerando emprego, está carregando o país nas costas. E tem alguém dizendo que você é fascista, né? Que você não gosta de pobre, que não gosta de negro, que não... Pô, daqui a pouco vem alguém dizendo que vamos acabar com a esquerda, vamos metralhar a petralhada. A pessoa se sente, bom, vamos mesmo, vou matar esses caras todos. Então as pessoas estavam ressentidas. É uma classe média muito, muito ressentida, muito magoada. Então eu não tenho a menor dúvida de que sim, respondendo a tua pergunta, claro que a esquerda tem culpa nisso. Jornalistas entenderam? Ou o jornalismo virou uma bolha? Não lembro quem eu entrevistei, acho que foi o Flávio Morgenstern, que é um analista político de direita, e ele me respondeu que, quando eu faço essa pergunta para ele, ele falou assim, não, o jornalismo não é que participou disso. Desculpa, o jornalismo participou disso. Muitos jornalistas optaram por serem ativistas e não jornalistas. Né? Tem muita emoção nas redações brasileiras. Obviamente que ele também generaliza, ele sabe que tem... Eu acho relativo, assim. Sim, ele relativiza, ele relativiza. Eu acho que a imprensa é uma instituição que vem sendo muito demonizada também, agora. Com essa ascensão desses novos movimentos, especialmente mais ligados à direita, enfim. Até porque são movimentos que precisam, Trump mostra isso nos Estados Unidos, precisam sempre de um inimigo, precisam de um antagonista o tempo todo, né? Mesmo o movimento que Bolsonaro faz aqui, o Trump fez lá, né? No primeiro momento eram as esquerdas, né? O comunismo, os democratas, democrata que eu digo não em relação a defender a democracia, sim. Mas ao Partido Democrata. E agora, no segundo momento, começa a ser a imprensa, porque ele precisa manter um inimigo. Jornalistas... teremos momentos de tensões. O que eu quero dizer? Perdão, me perdi na tua pergunta, tá? O que eu quero dizer é que é relativo os jornalistas terem participado disso, porque o jornalismo sério, as reportagens feitas na grande mídia, e tem grandes jornais muito sérios aqui no Brasil, eu não acredito que tenham tido esse tipo de inclinação tão ideológica assim, como algumas pessoas dizem. Do ponto de vista de opinião, sim. Você pega colunistas, cujo papel, que é o meu, inclusive,
é dar opinião, é escrever sua opinião. Bom, aí não há dúvida de que sim, são pagos para isso e não tem problema nenhum. E que bom que podem dar e expressar a opinião que quiserem. Em relação às reportagens, são as matérias, as notícias feitas por jornais, imprensa, veículos de comunicação da televisão. Então, não tenho essa impressão de que houve tanto essa inclinação ideológica, muito pelo contrário, Potter. Qual é a minha bronca maior é justamente com o jornalismo ativista que tu está dizendo, que são nesses veículos de comunicação menores, e não há problema nenhum em ser pequeno. Existem uma série de veículos de comunicação pequenos, muito, muito corretos e que fazem um jornalismo sensacional, mas você pega assim a mídia ninja à esquerda, ou o Jornal Livre à direita, eles não fazem jornalismo, eles fazem assessoria de imprensa, né? Você está fazendo assessoria de imprensa para um partido ou para um movimento, você é porta-voz de um lado. Né? Mídia Ninja é um exemplo. Existem outros exemplos assim de veículos de comunicação na internet ali. Como é o nome? Pode escolher Pragmatismo político. Diário do Centro do Mundo. Diário do Centro do Mundo. Aí você pega a direita, tem o Jornal Livre, tem de certa forma... O antagonista é gente séria que faz aquilo ali, tem um pouco mais de relação com opinião de fato. O MBL, de alguma maneira, faz assim, isso também, né? O MBL, e seus veículos, de alguma forma, ligados ao MBL. Então, o que eu quero dizer assim, é uma mídia engajada. Eu sou contra a mídia engajada. Eu não gosto da imprensa engajada. A imprensa, a reportagem precisa buscar a verdade, buscar a isenção. O que é a verdade? Não tem esse negócio de que as pessoas, cada um tem a sua verdade. Não existe isso. Fatos são a verdade. Cada um pode ter sua interpretação sobre a verdade, ok? E aí entra o papel dos colunistas, de quem trabalha com opinião. E análise política, inclusive. Mas a verdade, os fatos, eles não mudam. Os fatos são os fatos. E eles precisam ser expressados dentro da verdade de fato, né? E só quem busca isso, me parece que é a imprensa não engajada. Esses veículos, algumas pessoas têm a tendência de só se informarem por meio desses veículos que têm uma ideologia... É uma bolha. Tem uma ideologia próxima à sua. Enfim, essas pessoas estão se desinformando, porque elas estão se informando a partir de assessorias de imprensa e não de veículos de comunicação. Então ainda me parece que sim. Se a imprensa, a grande mídia errou muito, não tenho dúvida de que errou, como errou nos Estados Unidos também, quando não previu o fenômeno Trump, ainda assim me parece muito melhor e muito mais saudável, com jornalismo muito mais defensável do que esse jornalismo de pequenos blogs assim que fazem um jornalismo muito picareta e muito mentiroso. Tu ampliou a pergunta para responder uma coisa que é interessante, mas eu quero voltar na pergunta lá. Por que o jornalismo não entendeu? Por que esse grande jornalismo que está aí há décadas e décadas não entendeu o Bolsonaro? Porque está longe da população real, porque está dentro de uma bolha, porque os grupos de WhatsApp são só jornalistas que estão no mesmo movimento. Por que o grupo da minha família, eu falei isso em todos os episódios, por que o grupo da minha família acertou a eleição? Eu acho que sim, eu acho que tu tem razão. Acho que os jornalistas, eles estão inseridos em uma classe social, né, que são muito relacionadas também àquilo que eu estava dizendo antes sobre os artistas, né, a uma intelectualidade muito, muito específica, né, que foge um pouco justamente desse contato direto com a massa, o que é um problema. Não há dúvida de que é um problema, né? De fato, eu tenho colegas jornalistas que estão o tempo todo em vilas, fazendo reportagens em fatias muito pobres da população, são reportagens importantes, esse é um serviço social muito importante que o jornalismo presta, mas se eles estão de fato lendo o que aquelas pessoas estão querendo dizer com as suas aspirações, com as suas vontades, com os seus receios, me parece que não necessariamente. Mas eu tenho minhas dúvidas também se o papel da imprensa, nesse sentido em que tu estás dizendo, o papel da imprensa, eu digo, de reportagem, de fazer jornalismo, é necessariamente dizer, olha, Bolsonaro vem aí, está chegando um novo analisar um quadro, direita, enfim. Acho que tem que analisar, de fato, quem é pago para isso, né? Existem jornalistas que são pagos para fazer análise política. Mas agora eu acho que botar essa culpa na conta da imprensa, eu ainda acho que a imprensa, de um modo geral, faz um serviço muito importante para o país e que ela é necessária para se combater veículos que são muito picaretas e que não contribuem em nada para uma democracia madura. Eu só quero fazer um parênteses aqui. Quando tu fala uma democracia madura, tu faz uma piada com a Venezuela ou não? Não, de maneira alguma. Não. Não, eu só quero fazer uma observação que assim, não há problema nos veículos serem pequenos. Todos os veículos pequenos são picaretas. Você pega aquelas agências de notícias como Pública, como Lupa, como uma série de outros veículos pequenos que estão fazendo jornalismo muito melhor, inclusive, do que alguns jornalões. Para acabar, por que o Bolsonaro ganhou?
Acho que essa pergunta a gente respondeu de alguma forma ali, Potter, porque eu acho que muita gente que não se sentia incluída no debate político, não se sentia incluída dentro da discussão sobre o futuro do país. Tá, então foi um sentimento de antipetismo. Se sentia muito agredida, elegeu a resposta é antipetismo. Eu acho que não só óbvio que é mais complexo que isso. Eu acho que não necessariamente todos são antipetistas, né? Os que não se sentiam incluídos dentro do debate político. Acho que não necessariamente. Mas acho que passa muito por isso também. Acho também que Bolsonaro tem uma estratégia muito interessante, que é populista também, que é de sempre trazer um inimigo, né? E isso é muito sedutor também. Quando você diz que tem um culpado, né? O país tem um culpado, que se você eliminar, estraçalhar esse culpado, o país passa a um novo patamar, enfim, se liberta de um vilão. Então é um discurso muito sedutor, muito forte, né? Que eu acho que pegou muito bem, acho que funcionou muito bem. Quem assume o Brasil no dia 1º de janeiro de 2019? De 2019? Agora. Não tem pegadinha. Quem assume? O Jair Bolsonaro. E no dia 1º de janeiro de 2023? É muito cedo ainda. Se Bolsonaro fizer um governo com esses avanços que a gente comentou ali no meio do programa, em relação à economia e, portanto, o bolso das pessoas, ele elege quem ele quiser, confortável, acho que a probabilidade de ele se reeleger ele disse que não quer, razoável. Ele disse que não quer, que ele é contra a reeleição. Ele disse por enquanto. As coisas mudam, né? As coisas mudam. Mas, enfim, ou reelege quem achar que deva ser interessante se eleger. PG, muito obrigado. Eu que agradeço, Potter. Foi um prazer. Agradeço a paciência de você, porque sabe que eu sofro com déficit de atenção. Então, às vezes eu tô falando um troço aqui, e aí quando eu vejo, eu esqueci o que eu tô dizendo. Isso... É que tem penismo. Isso me acontece Peninhaísmo. Com uma frequência que tu não imagina. Então, conceder uma entrevista pra mim, como essa que eu tô concedendo aqui, uma entrevista longa, pra mim, ela é um pouco... É um pouco pesado também, porque eu preciso estar muito concentrado, senão eu simplesmente me esqueço do que eu tô dizendo. Que déficit de atenção. Eu vou te fazer uma provocação e eu quero que as pessoas busquem isso também, tá? Faça. Vão lá na página no Facebook de Gaúcha ZH, porque tinha um programa que morreu, era só pra internet, porque nós não tinha mais tempo de fazer esse programa, chamado Conexão Gaúcha ZH. Isso. Né? Eu, o PG, mais uma turma, Kelly Matos, Diogo Oliveira, o Davi Coimbra, Túlio Milman, Cláudio Laitano, Cauê Fonseca, um monte de gente participou ali, né? E a gente discutiu alguns assuntos que estavam quentes naquele momento lá, e a gente discutiu muito o Bolsonaro. Vão lá atrás, inclusive tu, PG, e olhem o que a gente falava sobre o Bolsonaro. Não, tu tem razão. Vocês vão ter surpresas agradáveis e desagradáveis. Obrigado, gente. Este foi mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. A gente volta a qualquer momento com este assunto. Ou não, daqui a pouco tem uma nova temporada. Um outro assunto chega aqui, a gente vai ouvir pessoas sobre este outro assunto. Esse foi o programa com o PG, o Paulo Germano, colunista, repórter de Gaúcha ZH, de 0 hora, e também da Rádio Gaúcha. E quem fez a gravação e a edição é o senhor Douglas Weber, @FaneInbox nas redes sociais. A produção é da Paloma Fleck e também do Vinícius Moura. A gente vai e volta a qualquer momento com mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. Muito obrigado, você tá escutando isso aqui no Spotify, a gente tá no SoundCloud. Você tá escutando a gente no SoundCloud, a gente tá no Spotify e também no podcast da Apple. Também tá no... Qual que tu escuta, na Funny? Não sei se tá, esse eu não vi ainda. Mas é RSS, né? Então a gente cata por ali. Tá ali? Tá ali? Então tá. A gente tá se espalhando aí pelo mundo, tá? Obrigado. Se você gostou do PG, vá nas redes sociais dele e curta. Se você não gostou, vá lá e argumente com ele, porque agora, se você chegou até aqui, quer dizer que você escutou o PG. Parabéns. Você tá fazendo uma coisa que no Brasil há muito tempo ninguém faz. Escutar. Tchau, tchau.